Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Chegando na área, mais um Toque Sai. Eu sou o Chico Júnior, comigo, fazendo as funções, fazendo a bola girar. Ele, Michael Capita, mais uma vez comigo. Chega mais, Capita. Vambora para mais um Toque Sai muito especial. Um cara diferenciado, experiente, assim como veio o Sorato na outra semana. A gente está trazendo essa galera aí para acrescentar aqui no nosso podcast. Então, Luizinho, muito bem-vindo. A gente agradece o seu tempo aí disponibilizado para a gente, para poder participar aqui do nosso Toque Sai. Obrigado, Michael. Um prazer, Chico também. A gente vem conversando há algum tempo, né? Algumas coisas da vida, né? Atrapalhou um pouco a vinda, né? Mas eu tenho acompanhado. Parabéns pelo programa. Muito bem direcionado, né? As colocações, as entrevistas, né? Soratinho teve aí, é um amigo também. E estamos com esse craque aí, né, cara? Eu já até chegava fazendo uma pergunta. E seleção brasileira, mas por que você não... Né? Complicado. Ali, a gente até bateu ali. O Tite tava na porta, mas fechou. Mas foi bom, porque eu fui um cara que... Nem nas categorias de base, né? Que eu fiz minha base toda no Madureira. Sim. Nem nas categorias de base eu peguei seleção. E aí, em 2018, com 32 anos, o Tite foi ver, acho que outros atletas lá no Grêmio e acabou gostando do que ele viu nesse dia, dos meus jogos. E ele já sabia também, porque eu já enfrentava ele quando estava no Corinthians. Sim. Então, assim, ficou aquele gostinho, porque ele convocou a galera e sempre fica uma lista de suplentes ali. Ele convocou mais uns 15 e eu tava nesse bolo. Então, assim, para mim foi como se eu tivesse sido convocado para a Copa do Mundo. Eu fiquei muito feliz pelo reconhecimento, né? Por estar com 32 anos e nunca ter sido convocado para a seleção. Assim, ter sido lembrado naquela época foi muito bom, mas a gente sabe que são vários jogadores com muita qualidade, a concorrência no nosso país é muito grande. E só de ter sido lembrado eu fiquei feliz. Mas como é que ficou a tua cabeça? Tipo assim, tô aqui nos suplentes aqui. Como é que ele dava no dia a dia na expectativa de ser convocado de verdade mesmo? A galera do clube, eu acho que estava mais entusiasmada do que eu, porque o preparador físico nosso lá e o segurança, eles faziam parte da comissão lá do Tite. E aí os caras, tipo assim... Eles me contavam tudo que o Tite falava para eles, entendeu? Então, assim, eu tava na esperança, mas eu sabia que era difícil, porque eram outros jogadores que estavam na Europa e tal, assim. Aí eles falavam, cara, o homem veio aí ver o jogo, veio ver o fulano ciclano, ele tá doido contigo. E aí o outro segurança já falava, o Tite falou que se tu tivesse uns 3, 4 anos mais... fosse mais novo, caramba, tu tava assim. Aí eu tinha que pedir pro meu pai pra me fazer depois. Depois, pra ser mais novo. Né? Pra ser mais novo aí. Mas sim, cara, eu fiquei muito feliz, assim, de depois ter visto ali meu nome na lista. É legal pra caramba. A pergunta assim, né? Até trocando um pouquinho de lugar. É porque a expectativa nossa, né? Eu joguei ali, né? Ele jogou até com mais categoria, chegando à frente, né? Além de ter o poder de marcação, de organização do meio-campo e o momento, né? Todo mundo aqui, pelo menos com quem você vai conversando com o outro, o Michael tem que estar na seleção, tem que jogar, certo? Porque eu precisava de um jogador que centralizava também um pouco mais isso, e ele fazia isso muito bem no Grêmio, né? Então, assim, a expectativa que criou, né, na galera, assim, né? De poder por uma convocação, de poder estar numa Copa do Mundo, era muito grande. Então, por isso, assim, a gente não... Entendendo esse lado, né, de outros jogadores também que compunham ali a seleção, né, que poderiam vir a ser convocados, mas existe um momento. Era um momento crucial para aquela... E foi basicamente isso que, na época, né, o preparador físico falou para mim, assim, ele tá... Quem era assim, o preparador? Era o Rogerinho. Ele falou, ele tá muito, assim, encantado porque você quebra muita linha de passe e tal. E isso na seleção, quem fazia muito era o Renato Augusto, né? E o Renato Augusto foi pra Copa, era um cara também diferenciado, que tava jogando muito, que sempre jogou muito pra mim. E assim, aí eu, cara, então eu tenho que... Ele viu o jogo, a gente fez um jogo contra o Cerro Porteño, eu acho, na Libertadores, metemos 5. Aí depois acho que outra pessoa viu, contra o Santos, a gente fez 5 também, eu fiz 2 gols nesse dia.
Ele falou, cara, eu acho que tu vai, hein? Aí, tipo assim, vai te dando aquela esperança, assim, né? Mas, cara, faz parte. Eu acho que tudo que eu construí jogando ali, pra mim, foi gratificante pra caramba, porque eu peguei uma geração muito difícil de você jogar. Eu não gosto de dar moral, não. Eu não dou moral. Ele acabou comigo aqui na frente do Sorato. Mó vergonha que eu passei. Falou que eu nunca tinha chutado uma bola. Com todo respeito. Falou, pô. Nem bolinha de aniversário, bolinha de gás. Com todo respeito, pô. Ele falou. Ele tava falando que não jogava e tal. Aí o Sorato entrou numa situação. Eu falei, Chico, todo respeito a você que não jogou. Pô. Como é que eu cheguei em casa nesse dia? Mas vamos falar de seleção brasileira. Você foi para a Copa América de 93, né? E a seleção também foi eliminada nos pênaltis, uma queda prematura também. Acaba que meio que tem a ver com esse momento atual da seleção. Eu digo de não fez uma Copa América assim tão boa, questionado. Como é que você compara esse momento hoje com a tua experiência que tu viveu lá em 93 para hoje da seleção brasileira, Luizinho? Tem algumas coisas distintas, né? Começar até pelo próprio elenco, né? Sim. Na verdade, aquela seleção que foi a Copa América, a gente disputou um torneio antes de ir para Cuenca, né? Que foi no Equador. Nós disputamos um torneio nos Estados Unidos, que seria a Copa das Confederações, né? O Parreira e o Zagallo, né? Fizeram a convocação. Muita gente que estava no Brasil e tinha um grupo que estava na Europa, né? Que estava entrando de férias. Alguns foram para esse torneio nos Estados Unidos. Foi Brasil, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos. E fizemos lá bons jogos, né? Eu tive a sorte lá de fazer um gol. Eu fiz 2. Eu digo que fez 2. Não faço gol nem treino. Apareci lá na frente, pô, tomei um susto. Aí o goleiro da Alemanha, o cara é um gigante. Eu falei, mas deu para dar uma quebra de asa e meter por cima dele lá. Mas assim, fizemos um torneio legal, né? Vitória contra os Estados Unidos. Aí tivemos esse empate contra a Alemanha. Temos 3-0 no primeiro tempo. Os caras são chatos, né? Que eles não desistem, eles ficam ali. Conseguiram o empate em 3-3. Aí empatamos também com a Inglaterra. E a Alemanha acabou vencendo o torneio. E nós fomos... Um grupo foi direto para Cuenca, né? Ele liberou os europeus, digamos assim, e aí pegou um grupo que estava no Brasil, que era o pessoal do Palmeiras, que estava disputando as finais do campeonato ali. Eu acho que o brasileiro estava naquele período, ali no primeiro semestre, se não me engano. E nós juntamos, né, para fazer a Copa América. Disputado, né, fomos para um confronto com a Argentina, que a gente começa bem, a gente sai na frente, né, depois... A Argentina ainda empata, foi um gol do Miller, né, e depois o Rodrigues empata, o atacante, né, um gol de cabeça no segundo tempo. Fomos para os pênaltis e somos eliminados ali, né? De novo, me candidataram da Sebate, eu falei, pô, bato, nunca bati nem no dois toques. Zagallo, como já me conhecia, da época de Botafogo, do próprio Vasco, né? Sebate, eu bato, pô, vamos lá, pô, não tem... Tá aqui dentro, né, cara? Treinamos, né? A véspera foi de treinamento, né? Eu procurei mentalizar o que eu fiz no dia anterior e esvaziar o estádio, para que a pressão, né, aquela coisa psicológica, não me incomodasse tanto. A gente está dentro de uma pressão. Fui o quinto a bater e o cara era o Goicoechea no gol, que era pegador de pênaltis. Eu consegui ainda fazer o gol lá, o quinto, mas, né, infelizmente foi o boiadeiro, acabou perdendo, né? Bateu um pouquinho aberto assim, aí o cara chegou e saímos. A seleção vai para as eliminatórias, que era diferente também aquele período, né? Aí ele faz uma outra convocação. Aí aquele caso que eu estava falando, por isso também me lembrei um pouco, assim, tá ali buscando, né? Essa expectativa da convocação. Você tá buscando, né? Ele já havia conversado comigo, né? Inclusive na saída dos Estados Unidos, né? Porque eu fui sem estar muito bem condicionado. Tomei uma infiltração no tornozelo para poder jogar às vésperas da convocação. Falei, mete aí, doutor, e vamos embora. Porque eu tenho que, pelo menos, estar em campo para ter uma chance, né? Mas, enfim. Surgiu aí... O Brasil passa aquela dificuldade inicial ali, né? Das eliminatórias, né? Não estava tão fácil. Nisso eu sou negociado para o Celta, né? Tem lá
me despeço lá da galera, né? E o mestre Zagallo sempre era um cara muito... Gostava da conversa, assim, né? Muito educado, né? Então a gente também retribuía essa educação, esse carinho, né, por ele. E ele falou, manda um postal para mim, pelo menos, né? Avisa lá. Ele falou, pô, tu quer ir mesmo, né? Porque ficando aqui, a chance seria um pouco maior, porque você tá aos olhos da comissão técnica, né? Naquela época tinha que ser visto assim, né? E a gente tá em 93, já no segundo semestre, tá caminhando para aquela reta final de convocações, né? A gente tem uma convocação para um amistoso contra a Alemanha, em novembro. Aí, nesse jogo, eu sou convocado. Eu estava no Celta, mas aquela coisa. O Celta lutava para não cair. Eu fui para um jogo contra o Valência lá, que eu sentei na mesa dos feras lá, que os mais velhos, né? Os caras, vamos perder de quanto? Eu falei, E aqui tu tava acostumada... disputar título, E aquilo me incomodava, né? Eu não gostava de perder, assim, né? Não gosto de perder nem para o ímpar. Então, assim, tem essa... Isso faz parte do atleta, né? A gente estava conversando até ali nos bastidores. Cara que às vezes vai pro clube que, não reage, né? Quer dizer, que não sente aquilo ali, que não se incomoda, Isso para quem tá ali no dia a dia ali, que se envolve, inclusive, com a história do clube, né? Ele ficou 7 anos no Grêmio, eu fiquei 10 anos no Vasco. Então, eu sei do Vasco de cabo a rabo, entendeu? Passa muito assim, né? A tua corrente sanguínea, o que acontece, né? Então, veio essa situação, voltando lá à seleção assim rapidamente, eu teve essa convocação, fui, um amistoso lá em Colônia, um frio do caramba. Fiquei lá no banquinho com as fotos, me bota lá, o pé congelando assim, frio pra caramba. E aí foi um jogo, acho que foi meio que um mata-mata, né? Porque teve um lá no Sul, que o Brasil ganhou de 3-1. Lá no campo do Inter até. Foi um jogo até que deu problema com o Romário. O Romário meio, né, teve aquela questão que não voltou mais a ser convocado. E eu também estava lá nesse jogo, fui convocado. Foi em 92. E aí tem esses dos Estados Unidos, que acaba indo para um 3-3, aí os alemães querendo pegar aquele jogo de 3-1 lá. Acho que foi 2-1 para eles, um jogo, chegada bonita, que os caras, o Moser jogando ainda. Jogava demais, né? Chegava bonito. Mas jogava também, mas... né? Também. Mas ele impunha, né? O respeito ali, né? Os caras estavam querendo abusar muito. Enfim, nessa saída do aeroporto, assim, do hotel para voltar para Vigo, né? Você acaba indo direto. Eu lembro que o Parreira me chamou, tu não quer voltar pro Brasil? De repente lá ainda tem uma possibilidade, vou estar te vendo, né? Aí eu acabei voltando para disputar o tricampeonato pelo Vasco, mas não deu. Como ele falou, não tem frustração nenhuma, a gente, né? Não tem a frustração, mas você estava ali muito próximo. E só o fato de você, de repente, estar numa lista de 30, 35, é muita coisa. No futebol brasileiro... E eu te digo por mim que nunca chutei uma bola. Então. Né, Marcos? Agora... A peteca tu já jogou, né? Futebol é minha. Então, assim, esse é o cenário de seleção. As diferenças, eu acho que pode estar no comportamento, né? Você tinha uma seleção que acabou... mesmo essa da Copa América, né, que ficou de fora ali, Edmundo, que estava na Copa América, Antônio Carlos, Roberto Carlos, quem mais? O Zinho estava na Copa América, o Miller também acabou indo, Valber. Então tinha e tinha ainda a seleção que foi. Né? Fora os que poderiam ter ido. Ainda, você pode pegar mais gente que não teve oportunidade ali, que dava para... Se for fazer um confronto, vai ser complicado. O coletivo, na época tinha muito coletivo, o coletivo pegava fogo. Então, assim, eu acho que, além da categoria desses jogadores, a personalidade e o comportamento, né? É difícil falar quando você não está lá dentro do dia a dia, né? É complicado você apontar, mas a gente percebe algumas coisas que acontecem hoje no mundo do futebol, no mundo de uma forma geral. E isso atingiu muito o futebol, né? Se deixou levar para um lado de muito glamour, né? Ele não é mais o atleta, porque o cara é respeitado, admirado, não, mas ele virou celebridade. E ele passa a ter esse tipo de comportamento. E aí acho que complica e reflete no campo. E de repente a gente não tem essa estrutura que tem o europeu. Minha vida é assim, é organizada assim, eu posso chegar de terno dentro do vestiário para treino, né? Que faz parte da cultura.
E às vezes a gente não consegue, sabe, administrar esse tipo de coisa, né? Culturalmente falando. E isso pode estar refletindo no nosso futebol. Não é que não tenhamos bons jogadores. Existe um diferencial, os caras que fazem aquele peso da diferença, né? A gente precisa, às vezes podia saber assim, eu vou comer e matar aqui, mano. Mas na hora que eu der a bola no pé do malandro lá, o cara vai... Eu vejo, Luizinho, que assim, na seleção, já falei aqui em outras oportunidades, nós temos bons jogadores que nos seus clubes se destacam, mas que na seleção não deu liga. Pelo menos o que eu vejo dos jogos são isso. Por exemplo, tu vê o Paquetá, que no time dele é destaque. Tu vê o Vinícius Júnior, que no Real Madrid é destaque. Rodrigo, né? Rodrigo. Aí tu vem Bruno Guimarães de volante. Aí tem o... que era do Flamengo, que tá jogando. João Santos. João Gomes. João Gomes. Desculpa, João Gomes. Entendeu? Assim, são jogadores que nos seus clubes são referências, se destacam. Mas que esse conjunto ainda na seleção não deu liga. Sim. Entendeu? Eu acho que se o Dorival, que é um treinador muito capacitado, conseguir encontrar dentro desses jogadores o que um completa o outro dentro de campo, com as mesmas características, eu acho que a gente pode dar um passo. Porque eu vejo que o Brasil está um pouco atrás das outras seleções que a gente tem visto aí. Entrosamento, né? Porque assim, de Europa, mas a maioria dos nossos jogadores jogam na Europa. Estão acostumados. Mas eles fazem parte de uma engrenagem. Uhum. É um indivíduo, são dois. Naquele contexto ali, o cara ele vai se moldando aquilo que você está falando. Então, vamos esperar esse tempo do Dorival também para que ele traga dentro da filosofia dele, né, dentro do entendimento dele. Porque a seleção acabou entrando em processos assim, acho que difíceis, que você fica na expectativa de trazer um treinador como o Ancelotti, anuncia isso, aí eu sempre fui da opinião em relação ao Diniz, que eu acho que é um tremendo treinador, mas na minha opinião pode mudar algumas estratégias, porque os jogos são estratégias, você pode ter um modelo, mas dentro da partida você tem as estratégias. Variações, né? Variação para você desequilibrar o adversário. Se você, às vezes, tiver a mesma receita, a gente falou lá embaixo, tem que combinar com os russos. Pera aí, eu tenho que combinar com o adversário para que aquilo tudo dê certo. E você também pode ter essas variações. Então, trazer para que o Dorival consiga, justamente, né? Embora ele não tenha esse tempo, né? Tem um pouquinho mais de tempo agora em relação à Copa América, esse ajuste. Tempo para treinar não tem, para botar a ideia também assim, não tem, né? Então, assim, aí entra a importância do comportamento do jogador, cara. A sua liderança, a liderança que tu exerceu lá, porra, o cara, como é que é? E não tem, e a linguagem é aquela mesma. Vamos, por favor. Porrada na mesa, cara, também, entendeu? Sabe? É muito milindre, porra, entendeu? Se no futebol, num grupo, tu puder ser amigo, ser isso, show de bola, mas se não, é a amizade que tem que ter dentro do campo. Porque a gente, por exemplo, lá no Grêmio representava um dos maiores clubes do Brasil, e assim aqui, tu vai falar de Fluminense, é gigante, Vasco é gigante, todos, a gente sabe... dos clubes que a gente tem deles aqui, o tamanho de cada um. Não tem esse é maior que esse, não. Esse hoje vive um momento melhor do que esse, mas são clubes assim respeitados. Então, assim, pode não se falar, podem não se gostar, mas dentro de campo tem que se falar, tem que se gostar, porque representa um clube gigante. Entendeu? Então, assim, vai ter que todo mundo correr, a vitória é a única coisa que interessa. Às vezes o cara que não tá no jogo, ele, perdeu, não tô nem aí, não joguei. Não, vai sobrar pra você também. Se tá ruim pra esses que jogaram, imagine pra você que não jogou. Às vezes tinha aquele jogo treino do dia seguinte, que o cara puxava o freio de mão. E às vezes você tá lá naquele time lá também. Pô, eu quero voltar. Pô, aí pra mim era clássico no Maracanã. Pô, o jogo, não assim, vou jogar contra... a Portuguesa, que foi lá fazer um jogo treino, né? Sim, isso antes tinha muito. Tinha, né? Naquele pós-jogo ali, jogou quarta. Na quinta, era o que você estava esperando. No meu início no Fluminense era assim. Não é isso? A gente jogava, eu aí ia pro jogo, era cortado, era o mais novo. Aí como é que tu ia jogar? Roger Flores, Ramon, Romário, Edmundo, aí vinha no banco mais não sei quem. Meu jogo era o meu coletivo, era o meu jogo treino que tinha na época. Vida ali fazer jogo contra o São Cristóvão, contra não sei quem, contra... Porque tudo está sendo observado, né? O comportamento, aí volta de novo ao comportamento. A gente tem essa expectativa, tomara que melhore, né? Assim,
em termos de jogo, eu tenho visto muito em relação a isso, né? Cara, os modelos de jogo, a gente fica prestando atenção, né, no formato ali, mas você tem que ter um pouco mais às vezes, da estratégia do jogo, né? De você poder provocar o adversário ou dificultar o adversário, né? Você mexer em algumas peças que você possa levar vantagem, né? Ou tirar o máximo do teu jogador. Porra, característica deles. Eu não assisti Argentina e Colômbia, né? Acabou ficando tarde, o velho dorme cedo. Mas assisti à tarde, né? Predominância da Espanha, né, que já tem aquela característica de muita posse de bola, né, trocas ali, mas encontrou 2 meias extremos, né, que vão para cima, que no para um ficou difícil para o adversário, que às vezes a Espanha também não tinha tanto esse jogador ali. Os 2 lados agora são bem complicados, com o pé trocado, né, digamos assim, ficou complicado, porque a característica dos meninos é de brasileiro. É o balanço, é o drible, é te desequilibrar. Ou então uma jogada, o cara hoje traz pro bico da grande área, o segundo pau já tá fechando lá, pô. Quem faz bem isso? O Estevão faz bem isso, o menino cria do Fluminense, tá no Atlético Mineiro, também faz. Scarpa faz bem também isso, quando tá mais pelo lado direito. Então, assim, você vai buscando algumas coisas, né? Às vezes um exagero, entre aspas, da coisa do corredor lateral, dos corredores, assim, quando você vê times que, depois que trabalha, ele foca na triangulação por dentro. Como é que jogava a gente era muito por dentro também, quando não, por beirada. E aí deixava. Aí tu tinha Cebolinha, Pedro Rocha, PP. Pô, do outro lado tinha o Ramiro, que hoje está no Cruzeiro, que tá jogando de volante, às vezes fazia a função muito bem também, era aquele jogador. O Ramiro era o jogador que não era o protagonista do time, mas era o principal jogador pro treinador. Entendeu? É o jogador que todo treinador gosta de ter no time, é o Ramiro. Porque é o cara que, se tu acompanhar o dia a dia dele, tu fica doido, porque o cara treina pra caramba, super profissional. E no jogo, ele faz 10... Quando jogava na beirada, fazia 10 facões, recebia uma bola, voltava para marcar e não abria a boca para falar nada. Tipo assim... mas a movimentação dele abrir espaço para os outros. Exatamente. Então, assim, são as estratégias que você vai naquele tabuleiro e vai mexendo, né? O adversário percebeu, não percebeu? Né? Você tem que estar sempre buscando essas alternativas, né? Quer dizer, você tem aí, às vezes, as linhas, né? Eu acho que as nossas linhas ainda não são tão justas como você vê, às vezes, o time europeu trabalhando, quer dizer, dificulta realmente aquela entrada, aquele trabalho, acho que dificulta mais. Acho que a gente ainda cria, no passar do tempo do jogo, o teu poder de concentração, e pelo cansaço também você acaba alongando um pouco mais isso. Então o time que souber aproveitar, ele vai ter a vantagem, né? Perfeito. Capita, já viu que a resenha hoje tá alto nível, tá? Eu ia até perguntar pra ele, né? Falar assim, porque a gente, né, da vez que o Sorato tava aqui também, né? A gente pergunta assim, o que vocês, da época, né, que vocês jogaram, vê de diferente hoje no futebol atual, assim, né? Aí eu vejo, assim, que o nosso nível de jogo caiu muito. Caiu muito, assim, porque a nossa essência do brasileiro sempre foi o drible, você dá um elástico, dá uma caneta, e eu vou abordar isso várias vezes aqui, porque eu acho que a gente tem que voltar com isso. Igual a gente tá... Antes apareciam 10, 15 jogadores a todo momento. Ronaldo, Ronaldinho, Romário, não sei quem. E vários jogadores que tu olhava eram reserva no time que tu falava, esse joga. E hoje, pra tu achar esses jogadores é muito difícil. Aí saiu o Endrick no Palmeiras, aí saiu agora o Estevão também, que eu acho que a próxima convocação da seleção ele vai estar presente, porque é um jogador que naquela função ali faz o diferencial, né? Que pode abrir um espaço. E assim... O que você enxerga que antigamente tinha, além dessas coisas que eu falei, que hoje no futebol tá faltando pra gente resgatar a nossa essência? Ô, Maicon, assim, eu vejo desde da rua, né? Desde a questão da pelada, né? Eu fui criado no Estácio,
bairro do Morro de São Carlos, então a galera do Morro descia. Era pelada brava. Para entrar era complicado. E a minha rua era sem saída, então era muito ali, né? A pelada acontecia muito ali. Então, assim, esse tipo de comportamento de influência que a gente teve, né? Dos jogadores mais antigos, vamos buscar de 70 para cá, tudo que aquilo trouxe, né, pra gente, né? De conhecimento de futebol, né? De toda essa individualidade. Eu também, tipo, na rua, também gostava. Porra, vou jogar assim e tal. Mas depois eu fui me adaptando dentro de um processo, mas enfim. Mas aí passa o quê? O futsal, né? Hoje, o salão. É a sequência, né? Das peladas de rua, de aterro, campo de terra batida, né? Que você tem aquela percepção de você dominar uma bola, porra, tá quicando. Outro dia eu tava no YouTube, eu fico vendo bastante assim, o Edilson que saiu carregando uma bola no Morumbi, a bola só que o tempo certinho da levada, porque assim, ele deu, quicou, aí chegou lá na frente, deu uma gaúcha e caixa. Acho que um jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians, alguma coisa assim. Não, Corinthians e contra São Paulo. Então, assim, esse tipo de... E aí vem o quê? Para dentro, a transição do salão para o campo, né? Que é onde você tem... não sei se a questão do ex-atleta não está ali com mais presença, com mais informação, que eu acho que é importante para o clube. Acho que o clube, dentro desse processo, né, de montagem, de planejamento, você tem o seu histórico, você sabe, ao longo do tempo, como é que você atuava, mais ou menos como era o desenho das suas equipes. E você pode preparar. Às vezes o ex-atleta ele não tem aquele conhecimento didático, que é uma questão que o cara tem que buscar também. Mas também o clube poderia preparar esses caras. Às vezes existe a dificuldade financeira, né? Não é a mesma coisa, né, do que há tempos aí que a gente vem. E cada vez mais, eu torço que cada vez mais, né, paguem melhor, quer dizer, que o business aconteça, mas também que a gente tenha essa qualidade e tenha esse investimento. Que você tenha a permanência desses ex-atletas dando essas informações. Nada contra o acadêmico, não. Pelo contrário, acho que tem que tá junto ali. Tá junto. Isso é uma coisa que eu abordo muito também. Tá junto. Sabe assim, eu acho muito importante. Igual você falou, você tem 10 anos de Vasco, você conhece o Vasco aqui. Entendeu? Então tem jogadores que vão chegar que eles precisam olhar pra... Opa, caraca, o Luizinho tá aqui, meu irmão, com a gente. Que você vai chegar e vai conversar com o cara, que tu vai passar aquela, sabe... Ajudar a fazer essa transição. Exatamente, fazer o cara entender o que é o Vasco. E, tipo assim, ele tá com um cara que foi referência dentro do clube, sabe? Eu falava muito isso no Grêmio. Caraca, falta um cara que tem uma história aqui dentro do Grêmio com a gente aqui. O cara sentar, às vezes é uma resenha que tu vai sentar com 7, 8 jogadores, o cara tá ali, ele vai contar as coisas dele que ele passou lá atrás. É um espelho pra gente também, assim. Caraca, meu irmão, na época dele, igual você falou, eu vi muito já isso aí, quando a gente vai passa os jogos de antigamente. Sim. Caraca, a bola pererecando assim, meu irmão, se esses caras jogaram isso tudo com a bola pererecando desse jeito, imagina nos tapetes que a gente tem hoje. A gente falava muito, que às vezes o Mineirão, né, a grama, tinha o Mirandinha, né, só pra dar um corte aqui, mais ou menos engraçado. O Mirandinha que jogou no Botafogo, era um atacante forte, rápido, né? Ele, muito sarcástico, ele, uma vez eu tava lá no Mineirão, não sei contra quem, acho que ele tava no Ceará, né, dei um tapa no fundo, e a bola sumiu. Aí eu vi um negócio branco e cruzei, era um coelho. Falei, Mirandinha. Assim, né, os caras que... Mas isso é legal, isso é importante. Eu tive, assim, uma rápida conversa com o Pedro, né? Pedrinho, falei, pega o Carlos Germano, cara, como seu primeiro exemplo, assim, de um cara que você resgata e prepara. Uma grande empresa. As empresas não preparam? Os seus executivos. Exato. Elas preparam. Se for no McDonald's, se for na Apple, os caras preparam. Eles vão atrás. Sim, e formam aquela pessoa ali. Então você já tem uma base que o cara tá ali há 20, 30. O cara entende de Vasco, sabe o que é Vasco. Sabe o que é o Vasco. Tem uma raiz ali dentro.
Aí, pô, você viu o Carlos Germano sair para ser substituído por um outro preparador, nada, é o que eu falei, nada contra. Mas você vê um acadêmico. Né? De repente teve a oportunidade de fazer todos os cursos. Quer dizer, o cara vem dentro de uma posição específica. Pô, Germano, olha só. Passa 3, 6 meses na Alemanha. Qual o melhor curso que tem aí de... Vai lá, não precisa vir para dar treino, não. Você vem para coordenar. Você vem para ensinar aos seus professores que vão estar ali. Então, isso é importante. Se você perder essa essência, você começa a desandar, entendeu? Para um lado muito perigoso, porque o futebol é um produto diferente. Você tem que profissionalizar? Porra, maravilha! Qual o melhor modelo de aparelho ali que vai identificar que o fio de cabelo do cara não tá legal, que ele pode, vai machucar a unha e não vai jogar? Pô, beleza, vamos comprar. Traz o cara que mexe ali, mas eu quero também ter o... Eu acho que 50-50. O cara que teve... 50-50, porque um vai... Essa faculdade do campo o cara não tem. Não tem ninguém. Entendeu? Um vai completar o outro, assim. Imagina pro cara, o goleiro que chega ali, vê o Carlos Germano. A Cássio, né? O Cássio. Também, são histórias fortes dentro do clube. Exatamente. Eu acho que o 50-50 não pode ter vaidade. Acho que pro jogador, vaidade, isso daí já não... A gente já tem outra mentalidade. A gente quer mais agregar, fazer parceria com a outra pessoa. Que também tem um estudo que se especializou, né? Também e agregar com o meu que vivia que dentro tem a do vivência campo. Da bola. Então, assim, eu acho isso muito importante. Eu acho que aos poucos os clubes estão... acendendo essa luz e botando as pessoas ali, que ninguém quer roubar o lugar de ninguém, muito pelo contrário. Sim. É para acrescentar. Quer acrescentar e fazer com que o clube cresça com a experiência do campo e com a experiência do estudo. Exato. Não, perfeito. Então, assim, eu vejo um pouco essa distância, aconteceu em alguns anos, a gente percebe alguns clubes, não todos, assim, a gente sabe que tem alguns ex-atletas dentro dos clubes, mas de uma maneira geral, né? Eu acho que isso é importante. Aí essa transição, aí é questão de treinamento, é você incentivar essa prática, né, do drible, né, dessa individualidade, para você forçar a criatividade do cara, entendeu? Porque ele tem que ter um raciocínio rápido. Tem que aprender a jogar nesse sentido, né, que as linhas hoje estão mais definidas assim, nesse sentido. A gente tinha assim, vamos recuar aqui, vamos defender um resultado, mas a gente, às vezes, o posicionamento não era tão exato, né? Hoje melhorou, que eu falo. Eu acho que ainda o europeu, ele enquadra melhor, ele consegue desenhar melhor esse espaço, né? Então, a gente passou a ter um pouco mais de dificuldade. Mas é uma coisa que você também, com treino, né, e com orientação, você pode ir se aperfeiçoando. Agora, essa individualidade, né, essa coisa de você realmente chamar essa responsabilidade, porque você no 1 para 1 ali, ou no drible, né, no 1 contra 1, né, que é da antiga, você vai dificultar essa linha, né, porque na hora que você vai criar dúvida no cara que está com o marcador. Ele vai ter, ou ele sai, ou ele fica ali, eu sigo. Tu vem para a tabela, pô, né, tu vai entrar. Então, assim, isso acho que é super importante. E tem um detalhe assim, quando eu fiz a licença B já há uns anos atrás, né? E aí dentro das aulas ali que o pessoal passava, eles colocaram muito, né? De todo esse futebol de praia, futebol de rua, que os caras passaram a aplicar lá, na Europa, né? Os caras... Até a questão do estudo, os caras têm essa dedicação, é cultural também. O cara mergulha ali, eles ficam tentando ver, eles vão botar isso aqui, uma mesa de botão, eles vão milimetrar aqui o espaço aqui para tentar te ferrar de alguma maneira e te dificultar também. Então isso vem também um pouco a gente percebe um pouco desde 74, quando a gente sai da Copa de 70, que o Brasil... né, o campo mais largo, né, mais comprido, mais largo, né, você tinha um espaço maior, grama pesada, era um jogo, vamos dizer assim, de menos intensidade, mais lento, era mais lento, né, mas você também tinha força física ali, né, era um time
né, que fazia toda essa mexida, né, toda essa possibilidade, esse intuito de ficar com a bola, né, de permanecer com a bola. E aí você vai para 74, na Alemanha, que você tem uma redução do campo. Né? E aí você começa a ter esse encurtamento das próprias equipes, né? Começando a encurtar dentro do próprio campo o jogo. Um jogo de 50 metros passou a vir para 20, 30. Então, já tem mais dificuldade. Você começa a ter mais dificuldade. Então você tem que se adaptar a isso. Né? Eu vejo que o europeu acho que ele evoluiu tecnicamente nesse sentido do... Né? Essa quebra ali para tentar te... Improviso ali. Do improviso também. E nesse curso, o que foi comentado, um dos professores, não lembro o nome agora, que eles levaram muito essa informação do futebol de praia, da areia, da pelada de rua, do golzinho com chinelo ali. Esse tipo de... E hoje é difícil da gente ver por aí. Né? Não tem hoje, mais. Hoje a gente acaba não tendo isso, né? Eu sou de Bangu e eu jogava bola na rua também com os caras mais velhos. Entrava na porrada todo dia. E tu vai amadurecendo. É a escola. A nossa escola foi essa. É assim que aprende. É assim que tu aprende. Então hoje eu vou lá na casa da minha mãe. Não tem nada na rua. Não tem. Outro dia que os moleques estavam jogando um golzinho lá. Mas assim... Não tem mais. Não tem, assim, acabou. Só TikTok agora, só TikTok. Vai muito pro PlayStation ali, pro vídeo, né? Acabou você tendo as coisas evoluíram, assim, o que a gente não tinha na nossa infância. Hoje os filhos têm, os primos, os sobrinhos, e assim vai. A gente... Desculpa. Não, você tinha comentado, o cara tá com fome é diferente. Eu já tenho aqui, meu prato tá prontinho. Vou lá bater. Essa é a deixa do prato. A resenha começou aqui, eu até esqueci. Agradecer aos nossos apoiadores, QN Gin. Hoje eu tô devagarzinho, mas o ginzinho aqui, ó. Melancia, frutas vermelhas, tem de tudo. Hoje a galera aqui tá de vara curta. E ao Rei dos Salgados também, que a gente nem começou aqui, Michael. Na hora do almoço é boa, hein? Vambora. Rei dos Salgados, o QR Code tá na tela. Você deve estar aqui em algum lugar. Já vou abrir os caminhos. É isso. Você aponta o teu celular pro QR Code, já vai direto pro Instagram deles. Aqui. Aí, ó. E então, loja na Taquara, loja na Freguesia, mas entrega no Rio todo com motoboy, chega rapidinho, até 1 hora, quentinho. E aqui, Luizinho, enquanto você mastiga esse quibe maravilhoso do Rei do Salgado e o Capita também, sobrou pra eu ficar no improviso igual o futebol anterior. A gente tem um quadro aqui que se chama História da Foto. A gente vai colocar uma foto na tela de um momento, são até 2 fotos, de um momento da tua carreira e a gente vai falar um pouquinho das tuas lembranças, das tuas memórias. Vamos lá, Filipão. História da foto, essa foto aqui desse dia, o que te lembra muito legal. Brevemente esse dia aí? Acho que tu sabe qual é, né? Lá na final contra o Real Madrid. O golaço do Juninho, né? Fez um golaço. A naturalidade que ele fala, né? Final lá contra... Não, tremenda de uma final. Tu também teve... eu também com o Real Madrid também. A gente tinha, assim, uma expectativa grande. Era uma rapaziada muito voltada pra vitória. Era um time, assim, de uma mentalidade de vencer. A gente já vinha numa trajetória, né, que foi em 97, né, a gente ganha o Brasileiro, disputa a final do estadual com o Botafogo, perde ali, era um time em formação ali, tinha uma transição, 95, 96 não foi tão legal, aí 97 começa a encaixar, tem a molecada subindo, né, vem Pedrinho, vem Felipe, né, aí Juninho veio contratado... Filipão, passa, a gente tem até, pra embasar e a gente falar, tem aí até... Os jogadores, a escalação desse dia. Mas fala, aí você dizia que... E aí, assim... Vem a molecada... Vem esse time, né? Aí vem o Mauro, né? Foi contratado em 97. Veio o Divan, o Nasa. Já estava com o Ramon. Pedrinho, né, jogando a barbaridade. Infelizmente, ele acabou não podendo disputar esses jogos por conta da contusão. Mas era um time que tinha Edmundo e Evair à frente. E houve a venda do Edmundo, né? Todo mundo já falou assim, o Edmundo vai ser vendido. A gente pensando já no Libertadores, né? Caramba. E o Evair também saiu. Aí conversando, né? Você vira móveis e utensílios lá do clube, o cara começa a conversar mais contigo, né? Te procura mais pro Lopes. Fala para ficar todo mundo tranquilo. A gente tá contratando 2 feras aí.
Aí veio Donizete e Luizão. Que na cabeça dele, não comparando questão de futebol, mas para competição, ele falou, pô, acho que vai ser impactante os dois no time para Libertadores, né? E aí, bom, enfim, deu tudo certo. A gente começa mal, né? Porque também eles estavam chegando. E a gente, quando retorna para São Januário, começa a jogar em São Januário, o time começa a engrenar, a torcida começa a fazer uma pressão muito grande, né? A gente chegava lá na Quinta do Boa Vista, na Cancela, o ônibus não tinha mais, o asfalto não existia, o ônibus ia balançando. Pô, o maluco do Valber ficava correndo, nós vamos aquecer logo. O Valber é muito engraçado, o Valber, cara. Ai, que figura, cara. Esse cara é muito figura. Jogava de porra. Jogava monstro, muito. Né, pô? Até hoje joga, pô. Ele joga pela dia de segunda, aí o Valber tava direto, assim, pô, jogavam, tipo, 40 minutos, aí depois trocava o time, né? Aí ele, não, vambora sim, Valber, já dá pra tu voltar a jogar, porque tu tá correndo mais que a gente aqui, pô. Figura, cara, ele jogava demais. Então esse time, a gente vai pra lá, acho, assim, que a preparação, nós ficamos 15, nós saímos daqui em dezembro, jogamos, o último jogo acho que foi contra Goiás, lá em Goiânia. Eu acabei tendo um esgarçamentozinho no joelho, aquela bola que pega na ponta do pé, no rachão, no 2 toques. Botei a ponta, pum, pegou, falei, não vou pra lá não. Saí do jogo, aí o Juninho teve a mesma situação e o Ramon. Os três, nós viajamos primeiro para os Estados Unidos, eu já consegui jogar, tratamento e tal, né? Consegui recuperar ali para aquele jogo nos Estados Unidos, de Sea Night, alguma coisa assim que a gente jogou. E depois fomos pro Japão. Nós ficamos 15 dias em Kashima. E sem jogar. Só treino. Treino. E eu acho que isso, para competição, atrapalhou principalmente no primeiro tempo. O Real já vinha jogando né, o campeonato espanhol, o campeonato europeu ali. E chegou, tipo assim, o jogo foi sábado, jogaram na terça, por exemplo. Então tava... Aquela voltagem do jogo ali, ela faz uma certa diferença. E a gente ficou esses 15 dias ali sem atuar. Acho até que poderia ter feito botado o garoto do Kashima ali. É uma camisa diferente, que é diferente do coletivo ali. Você segura mais, você poupa. A gente foi por um primeiro tempo, né, que acabou o Nasa tendo aquela infelicidade, né, a bola do Roberto Carlos ia sair na lateral do outro lado. E aí colocou a cabeça ali, pegou o contrário e pegou 1-0. A gente volta pro segundo tempo, aí o time mais solto e o Lopes soltou o Felipe mesmo. Acho que o Wagner ainda volta pro segundo tempo, depois que o Vitor entra, né? Aí o time começa a ir para cima mesmo, começou a dominar o jogo. O Juninho faz um golaço, o gol de empate. O Felipe faz uma jogada que ele está driblando todo mundo pela esquerda ali. Só que, pô, ele bate, a bola vai passando. 2-1, a gente, pô, 2-1, a gente segura tudo aqui atrás. Fecha a casinha toda. Fecha a casinha e bico pra frente. Aqui. Aí veio e vai, a gente toma um gol, que é numa jogada que o Lopes passou umas 30 vezes no vídeo. Ó, se ele tem uma roubada de bola aqui, vai bater no Sidorf, ele vai meter no Raul aqui. E o Raul tinha acabado de entrar. Aí aos 37 acontece isso. A gente está em cima, acho que até uma jogada de escanteio, alguma coisa assim. Ela vem no Sidorf, na meia direita do campo defensivo, ele na hora dominou e já meteu. Você vê que era uma coisa treinada. E aí ele parte. Aí o Vitor acho que antecipou demais aquele bode muito longe, né? Espera, deixa o Carlos Germano se virar. Ele não tinha tanto ângulo para bater. Se ele fizer o gol, mérito dele, mas aí quando ele deu o carrinho, o Raul cortou, aí o Odivan já veio. Já não dava mais tempo, assim, né? Ele acabou cortando também, aí ficou com o gol aberto, né? Quando eu chego ali. Já rezando pra errar. Eu já cheguei já pedindo substituição. Sai o gol, eu já peço substituição. Automático. Falei, pô, tem 37. Falei, pô, já chamei o Lopes. E dava essa liberdade, né? Apesar do pessoal achar que era delegado. Não, mas ele conversava com a gente. Falei, me troca aí. Sou eu ou o Nasa? Eu falei, me tira. Tinha o Nasa, pô, e tinha mais caixa também pra aguentar, né?
Aí eu falei, pô, deixa o Nasa ali. E aí ele tava, inclusive, acho que botando o Valber. Uhum. Eu falei, bota o Guilherme. Ele escutou. Eu falei, bota o Guilherme. Nada, pô. O Valber já era pra ter saído jogando, né? A verdade era essa. O Valber foi o titular da lateral, né? Naquele época. Ou no meio campo, qualquer lugar que botasse o Valber. Em algum lugar tinha que dar. Qualquer lugar. Ele jogou o tempo todo no lugar do Juninho. É. Por causa dessa contusão. Ele era o meia. Ele tava treinando na meia. É que o Juninho recuperou, acabou. Só que ele também tinha a lateral, ou o Nasa ali. Podia jogar ele em qualquer lugar que ele... E antes da partida, a sensação era o quê? Vamos dar dentro, porque foi eleito. Eu tava pesquisando aí que, assim, muita gente diz que foi a partida que um time brasileiro, agora do futebol moderno, vamos dizer assim, foi que a melhor atuação contra um europeu, assim, de dominar o jogo, de ter chance de ganhar. Você não jogou por uma bola, né? Exatamente. Aquela coisa de uma bola. Você teve um confronto, né, das duas equipes, né? Eles tiveram um pouco mais de domínio, assim, mas não aquele domínio massivo, né? Do primeiro tempo ali, que eu falei, acho que a falta do jogo pra gente complicou, mas quando veio o segundo tempo, aí o negócio foi pra cima, pô. Principalmente quando ele soltou o Felipe foi mesmo pra cima. Era o Panucci, né, o lateral. Porra, aí tortou o Panucci pra lá, pra cá. Fez de gato e sapato. Pô, a gente dava risada. Esse time aí eu joguei com a galera aí desse time. E um cara que eu gostava muito de ver jogando era o Wagner também. Porra, o Wagner. Então, eu tô falando que é difícil até pro E o Wagner vinha, daqui a pouco o cara via ele, pum, caneta, vem, não sei o quê. Porra, jogava pra caraca. Às vezes treinava contra, assim, aquela coisa. Pô, ele carregava, aí tu dava o bote na perna direita, ele jogava, ele conduzia com a esquerda. Eu falei, porra, aí eu jogava com o Divan, Felipe, Ramon. Donizete, Guilherme, Luizão. Não. Esses aí. Pô, e a tua incumbência antes do jogo era quem tu... Porque quem assim... caiu ali na tua... Ali tinha ele jogava com o Redondo, o Sidorf, tinha o Mijatovic. na época era o Yugoslav ainda, né? Era do Real Madrid. Assim, Sim. Jogou no Real Madrid. É que, né, ele era da seleção... Esse cara era bom pra caramba também. E jogava o Suker na frente com o Sávio. É isso? Acho que o time era esse aí. Suker, croata, né? Era o Panucci. Ele jogava, acho que numa linha de 3. E aí a gente... Né, tinha o Sávio também que... Não, o Sávio vindo pra cima, cara. O Sávio era um perigo, né? Ele, no primeiro tempo, ele forçou bastante o jogo. Não sei se por isso o Lopes acabou mudando o Wagner. Aí botou o Vitor, só que o Vitor não vinha jogando. O Vitor, sabe, algum tempo que não vinha jogando. Seria natural que o Valber jogasse já no segundo tempo. A gente já tinha... Eu sempre me dei muito bem assim com o Valber, até fora o campo ali. Eu acho engraçado pra caramba, mas fica as mais resenhas, né? E essa coisa, pô, vai por dentro. Vai por dentro, vai por onde você quiser, porque aqui eu vou cobrir, pô. Entendeu? Já tinha aquilo definido. Agora, a mesma coisa acontecia com o Felipe. Vai embora. O Nasa fazia isso. Eu fechava, eu vinha pra dentro. Era mais ou menos aquele 4-2 ali, né? Mais 4, 2 volantes, 2 mais por dentro, né? Os meios jogavam mais por dentro ali. E, enfim... E aí o time foi indo, né? Quer dizer, mas o Valber, porque o Valber ele tinha a questão do improviso, né, cara? Um cara que arriscava, além da técnica dele, de puxar uma bola, né? Ele tinha essa facilidade, né? Essa autonomia de chegar e, não, eu vou por aqui, eu vou por dentro, vou por fora. Todo mundo que eu converso, assim, todo mundo fala que o Valber... Assim, eu joguei contra o Valber, mas ele no América já no final, assim, e todo mundo falava... E ele também jogou muito no América. Jogou pra caraca, jogava pra caraca justamente por isso. Além da experiência, a malandragem que ele tinha, qualidade técnica, entendeu? Então, assim, era... Tipo, todo mundo fala, o Valber era lateral direito, zagueiro, volante. Se tivesse jogar na meia, vai embora também. E aí, nesse daí... Em 99 eu jogava salão no Vasco, cara. De vez em quando eu chegava antes pra treinar, né? E ficava ali puxado já pra ficava ali vendo a galera treinar, cara. Aí às vezes
saindo pra viajar, pra jogar, era do caraca. Aí tu via Felipe Novinho, Pedrinho, cara, todo mundo, a galera toda, era Donizete, toda uma galera boa, cara, assim, o time muito boa, bom. Assim, tinha, em 97, assim, você tava falando assim, pô, tem que falar mesmo, vestiário, aquela coisa, às vezes a porrada come mesmo ali, e não pode ser diferente. E, por exemplo, em 97, a gente teve algumas coisas, assim, né, de aquela coisa do atrito ali, um pouco mais, né, pra você ajustar. Mas deu tudo certo, né? Deu o título, né? O Edmundo foi artilheiro. Isso aí que faz o time ser campeão. Isso que importa, né? Aí tu tem que ser artilheiro e a gente campeão, pô. Vai ter as discussões e tudo, mas um único objetivo só, ganhar, ser campeão e tudo, e depois, meu irmão, depois comemora, se abraça e importante tá é ser tudo campeão. certo, é isso aí. Aí você vê, o Edmundo ganhou, ele teve uma premiação lá, por ter sido artilheiro. Foi o melhor jogador do campeonato. E ele pegou dessa premiação, ele transformou em 11 palhos. Caramba. E aí reuniu a galera no vestiário, né? Todo mundo. Roupeiro, Adão, Severino, o Gato, o pessoal da rouparia, o pessoal da enfermagem, fisioterapia, todo mundo, o elenco todo lá. Aí o homem chamou o Eurico lá, né? Dodê Miranda botando a mão na cestinha lá. Sorteando. Pô, quando chegou o quinto, você disse, porra, vou ganhar essa porra agora. Fui pra trás dele, assim, puxa meu nome aí. Luizinho. Os caras, porra, tu não precisa do carro. Não. Eu preciso, não, eu quero meu carro, pô. Como é que eu não vou ganhar? Porra. Ganhei um Fiat lá na conquista de 97, dado pelo Edmundo, a premiação dele. Legal, mas isso é legal, o reconhecimento dele também. Porque ele não fez sozinho, teve o apoio de todo o time. Muito legal. Isso é muito bacana. Foi muito legal. Isso aí é legal pra caramba, cara. Capita, vamos pro Capitão ao Banco? Luizinho, Nós temos um quadro aqui que é Capitão ao Banco. A gente vai botar 3 fotos aí, mais uma de cada vez. Você vai falar se essa pessoa no seu time é capitão ou banco e por qual motivo. Um quadro que a gente roubou aí do Raul Gil. É o chapéu, né? Tira o chapéu. Como a nossa resenha que ela começou com tudo, alguns nomes a gente até falou, mas vamos voltar. Vamos lá, pô. Edmundo, no teu time. Capita, né? Pô, pegou a palha dele, tu vai botar o cara no gol. Mas andou na minha parede também emprestado. Não tinha carro. 92, pô. Na época de Vacas Magras. Pô, ele subiu, pô. Mas é parceiro, né, cara? Eu joguei com o Edmundo também no Fluminense. Entendeu? Era assim... E a importância, né? Ele vem ali em 96, ele retorna, né? A gente precisava disso também. E ele até em questão de bis, de premiação, esse ano de 97, ele fez reuniu a galera, pô, gente, vamos fazer assim e tal. Foi lá discutir com o Eurico, eu digo, não, faz aí, bacana. É isso aqui. Aí a gente, tipo assim, ganhava um, acumulava outro. Só que o negócio foi ficando feio pro Eurico, né? Os caras estão ganhando muito. Porque foi aumentando, né? A gente foi vencendo, né? O time foi subindo de produção. Mas ele é capita, dentro e fora do campo. Eu me relaciono muito bem com ele. Michael, capita, o Edmundo no futevôlei, na tua dupla ali, é capitão ou banco? Cara, o Edmundo eu nunca vi ele jogando direto assim no futevôlei não, né, cara? Mas vamos ver, de repente a gente faz até um duelo aí contra. Vamos provar isso aí? Pô, vambora. Bora. Então, Edmundo, capitão no time do Luizinho, segundo nome, Carlos Alberto Parreira, que a gente já conversou ali na seleção brasileira. Também, capitão. Acho que importantíssimo, né? É uma seleção que a princípio ficou um pouco marcado porque ele jogou um futebol mais competitivo, né? Saindo um pouco daquele modelo, né? Que a gente tinha na expectativa de 82. A gente traz muito 82. Era uma seleção que encantava os olhos, né? Mas a gente tinha a necessidade de carimbar, de ganhar, né? E se você vai assistindo os jogos, você vai vendo que tinha, além desse time taticamente bem armado, você tinha um jogo aberto também. Você tinha, com Romário e Bebeto na frente, era um time que vamos dizer, que de repente não encantou, né? Como o time de 82, que acabou não tendo aquela conquista, mas eu acho que jogou super bem, eu acho que
foi merecidíssima a conquista do Tetra. E eu acho que cabe muito a eles. Zagallo também, né? No caso, eu só lembro de 94 pra cá. Eu sou de 85. Mas eu também, cara. Eu sou de 88, sou mais novo, hein? Sou de 85, só de 94 pra cá. 82 praticamente foi um trauma pra gente, né? Por a qualidade além dos jogadores, né? Acho que em qualquer posição era praticamente extra série, até no banco, né? Os caras... A maneira como jogava, né? Tanto é que quando o Guardiola, no período de Barcelona, é questionado, né? Em relação... o tic-tac, toque-toque, tic-tac. Os caras, ninguém pega a bola de jeito nenhum. Tu fica ali tonto, né? Ele, cara, nada além do que o meu avô falou em 70 e meu pai falou em 82. Pô. É o que vocês sempre fizeram. Aí entra a maneira de você se organizar de aplicar aquilo ali. Mas eu achei que pudesse ter alguma rusga pela não convocação. Não, pelo contrário. Mas, pô, sempre me tratou super bem, assim. Ele fez essa colocação lá na Alemanha, nesse amistoso, de repente é interessante. Aí eu retorno, né? No Celta é aquela coisa de você tá naquele período de adaptação, entra, sai. Aí você vê como são as coisas, né? Aí você discute ou questiona ali o treinador, né? Porque você já trabalhava em 93, já trabalhava com as duas linhas de 4. E a gente estava acostumado com os dois meios por dentro. Aí vai jogar contra o Atlético de Madrid e o treinador é o Jair Pereira. Então o Jair usa muito o corredor central com os caras. Como você está na linha de 4 aqui, os meias dele estão tentando quebrar essa linha aqui e os volantes que estão vindo, que era o Camineiro, que era um cara da seleção, eu não conhecia, né? E tinha um Luiz, um mexicano muito bom, que saía justamente nas costas. Então às vezes se criava aquela dúvida ali. Aí quando você saía um pouco mais no volante, o cara achava o passe aqui e vinha para cima da zaga. Porque aí a zaga também tem que... Na hora que você vai fazer isso, ou então você vai ter que recuar muito. Então aí você tá se adaptando àquilo ali. Eu falei, pô... Aí eu cheguei no vestiário e falei, pô, faz o seguinte. Já tava 2-0 para o Atlético de Madrid. Ele deu lá uma palestra e tal. Acho que ele deu uma aberturinha. Eu falei, porra, mister, posso falar? Ele, tá. Eu fui lá arranhar o espanhol lá, né, portunhol. Pô, traz o Salva e era o outro menino aqui. Eu falei, traz pra dentro do campo. Porque o treinador de lá, ele joga assim. Traz eles pra dentro do campo. Eu sei que você quer ir em banda, né? Quer jogar aqui em banda pra proteger, pra fazer aquele corredor ali. Mas, pô, o meio tá muito desguarnecido. Pra gente, assim, pra mim, no meu caso, jogava eu e Engonga, que era até da seleção espanhola, chegou a estar na seleção espanhola também. Mas eu senti essa dificuldade, né? Depois poderia vir a ter uma adaptação melhor, mas aí tá, no jogo seguinte ele me tirou do time. Então, dito isso, Edmundo, capitão, Carlos Alberto Parreira, capitão também, e o terceiro nome, Bebetinho. Pô, capita também, pô. Capita? Pô, me abraçou, pô, quando ele tava nesse período do Celta, né? Ele tava no La Coruña, e aí foi esse período de retorno pro Brasil. Aí você fica naquela coisa assim, eu viria só emprestado, né? Eu tinha mais 2 anos de contrato lá. E aí o Bebeto, ele me ligava, né? Luiz, como é que você tá? Não sei o quê. Eu falei, não, tô bem, mas chateado porque tá assim, aqui, pô, só tem eu de brasileiro, o resto é espanhol e Yugoslavo. Pô, a máfia do caramba aqui. Pô, eu tô quase rasgando aqui no treino aqui. Pô, chamei o goleiro pra conversar, pô. Eu desse tamanho. O cara do teu tamanho. E ainda ela era lutador de karatê, eu não sabia. Chamei, vem cá. Depois do treino, vamos conversar ali dentro. Que isso, cara? Ele que foi, pô, mas você tá assim, tô agindo nas minhas costas, assim. Eu começo a desconfiar de todo mundo, né? Aquela coisa, pô, o negócio não tá andando bem. E, tranquilo, não passa nada, pô. Que isso? A gente trata bem, né? Pô, fica tranquilo. Aí depois, o cara é lutador de karatê. Tranquilo? Não, tranquilo? Porque, tipo assim, o cara já pensou, pô, esse baixinho aqui já me chamou aqui, deve ser alguma coisa também. Ele é brabo. Eu já sabia, que eu passei a olhar pra ele meio esquisito. Uhum. Eu falei, pô, esse cara tá me trairando. Tu já fica começando a ver fantasma em tudo quanto é lugar. Vou falar com ele, vou chamar. Era o Canizares, pô, goleiro da seleção, pô. Ele foi campeão olímpico e... Você vê, né? Os caras tinham um currículo bom,
O Otero também era da seleção, lateral direito, em Gunga. Tinha uns caras, mas vai com a mentalidade. Pô, vamos perder de quanto pro Valência? Aí aquilo, não sei se eu tava ali na mesa e os caras estavam querendo já me despachar, não sei o quê. Pô, peraí, não tá dando certo. Aí, enfim, retornei, né, naquela expectativa. E aí o Bebeto, vem pra cá, pô, vamos jantar. Eu pegava o carro, porque Vigo era pertinho de La Corunha, né? Ia pra lá, ficava lá na casa dele, lá, eu saía pra jantar. Pô, muito legal. É muito carinhoso, né? O Bebeto é um cara assim... eu conheci também muito Bebeto. carinhoso, assim. No final, eles tinham parado, ele e o Jorginho, e eles meio que começaram a empresariar, né, o jogador. E aí eles me viram lá no Madureira. O Jorginho até me levou na Alemanha, fiz teste no Stuttgart e tudo. Caramba. É bacana. Aí depois o Jorginho foi meu treinador também. Uma galera boa, assim. Eu fui privilegiado porque eu joguei com caras sensacionais e conheci pessoas que acrescentaram muito para minha carreira. Porque eu sempre falo pros moleques, cara, é muito bom. Eu sempre brinco, né? O feio fica bonito, bonito fica lindo, lindo fica maravilhoso. Quando tu vira jogador, começa a aparecer na TV e tal, mas Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca pra gente escutar mais do que falar. Então se junta com pessoas boas, olha o teu redor, se preocupa em treinar e caramba, porque foram coisas que eu passei e eu falo assim, ó, não fui o exemplo não, 100% não. Eu fui amadurecendo e aprendendo, mas ninguém nunca me falou. E tu tá tendo a oportunidade de escutar uma coisa de alguém que já jogou, né? Que já passou por isso e tá te alertando para você não cair nessas pegadinhas. E aí vai do cara querer escutar ou não. Pô, eu consegui fazer muitos moleques ali no Grêmio se destacarem, porque além de eu passar uma segurança, o que eu falava... Os moleques, não que eu era o dono da verdade, mas eles absorviam e, pô, foram tudo pra Europa. Pô, bem, o caramba, não. Por causa de mim, não. Eles já têm o talento deles, o futebol deles, mas foram os moleques assim, caraca, pô, o cara mais velho que já passou por isso que a gente tá passando, tá me falando, então eu vou escutar, é só escutar. Mas isso é fundamental, Marcos. Esse é um tipo de relação. Eu tive essa experiência assim. O Botafogo, né? O Mendonça, que foi o grande ídolo do Botafogo na década de 80, que acabou não conquistando. Eu conheço o filho dele, sou amigo do filho dele. O Mendonça jogava demais, cara. Craque. E um cara assim também, sabe, sensacional. O seu Neca, que foi meu treinador, foi treinador dele, né? O seu Neca revelou muito garoto, assim, né? Ele tinha essa facilidade, né? Esse conhecimento também, né? E aí o seu Neca falava com ele, não... Quero que você vá lá ver domingo de manhã. Tava de folga? Ele falou, tá de folga? Mendonça, vai lá ver o jogo dos garotos. Aí o Mendonça morava ainda em Bangu ali, Jacarepaguá depois. Ele tava sempre assistindo os nossos jogos, aí levava uma camisa, né? Deu até uma sorte. Ele falou, quem fizer o primeiro gol, tem uma camisa até hoje branca, né? Bonita, né? Que é aquela coisa Botafogo, com a estrela. Quem fizer o primeiro gol, leva a camisa. Aí, pô, sobrou uma bolinha lá, deu uma petecada, a bola entrou, já saí correndo. Me dá minha camisa. Depois ele assinou e tudo, autografou, assim. Mas tinha sempre esse envolvimento. Isso é importante, cara. Tem esse envolvimento. A própria família, ela vai pensar 2 vezes em, de repente, ter uma proposta aqui para sair do clube, alguma coisa assim. Pô, peraí, mas... eu tô sendo tão bem tratado aqui, eu tô tendo um amparo aqui, né? Meu filho, além da questão de uma estrutura de futebol, ele tem essa questão, porque isso é psicológico, né? Essa parte que a gente tem de chegar ali, sentar, passar a experiência, faz parte da psicologia, pô. Isso, para mim, eu acho que é fundamental. É um dos fatos às vezes, essa diferença. Porque você tem que buscar esse respeito, né? O cara tem que ter admiração. Pô, o garoto do Flamengo, pô. Por que não ficava esperando o Zico, aquela coisa assim? O cara, pô, o Zico, pô, todo mundo, né? Até que não era flamenguista, pô, é um cara, pô, o Roberto no Vasco, a mesma coisa. Então, assim, foram outros, tá? Outros atletas ali, pô. Eu ia muito pro Maracanã, eu morava ali no Estácio, né? Ia muito pro Maracanã assistir os jogos, né? Ia andando, né? Pra Praça da Bandeira, caminhando e tal, não sei o quê. E às vezes ia ver jogo do Flamengo para ver o Carpegiani. Porque eu já tinha entrado no campo com 13 anos, 14 anos, e passei a jogar mais ou menos naquela função, porque o Carpegiani, ele saiu de meia do Inter, ele era um 10 no Inter, e veio pro Flamengo jogar como um segundo homem, ali, um volante ali. Só que, categoria do Carpegiani. Eu ficava olhando assim, pô,
Caramba, aí o cara dominava, a bola vinha assim de virado, ele dominava só aqui do lado aqui, ó. Não dava... Eu ficava, eu gostava, né? Falei, não sei se vai dar pra fazer tudo aquilo. A teoria... Não, eu tô olhando ali, mas não sei se vai dar pra fazer aquilo. Vou ver se eu consigo. Isso entra muito naquele assunto que a gente abordou de ter um ex-atleta no clube. Porque, assim, eu sempre vejo, assim, o cara que estudou e tudo, o supervisor e tal, ele vai falar com o jogador. Eu já vi várias vezes. Entra aqui e sai aqui, meu irmão. E quando um cara lá, que na época, depois o Marcelo Oliveira, que era o lateral esquerdo, passou a trabalhar no clube, falar, tipo, tu via que os caras davam atenção, porque era um cara que viveu é uma ali. referência ali dentro do clube, entendeu? Então, entra muito nesse quesito. Até o cara, às vezes, está se perdendo, porque as merda que o cara faz lá fora, sim, vai chegar lá dentro do clube. Vai chegar. Não importa onde tu esteja, vai chegar, e não importa qual clube que tu esteja, que vai chegar. Então é a hora do cara chegar e, tipo, aí entra a hora do cara, sim, que viveu o campo, que tem uma experiência e tal, chegar, pô, Chico, eu sei, é bom, né, cara? Ele tá lá na rua, o caramba, nego batendo nas tuas costas, tal, mas dá uma segurada, tem que ser bom aqui dentro, tem que ser referência aqui dentro, exemplo. E eu sempre falo pros caras, ter personalidade não é tu bater boca com o treinador, não é tu bater boca com o cara mais experiente do time. Personalidade é tu pegar a bola dentro do campo e jogar, meu irmão. Fazer o que esse moleque do Palmeiras está fazendo, o que o Endrick fez, é fazer o que o Neymar fez quando estava com 17, o que o Ronaldo, sim, que o Romário, e tantos outros jogadores fizeram. Isso é ter personalidade. Entendeu? E não tu, porque eu vim da favela tal, eu faço. Não é, vai se atrasar. No futebol de hoje, então, a galera, os clubes, tem um muito bom, problemático e mais ou menos que não dá problema. Vai levar o mais ou menos. Vai levar. Porque eles não querem problemas, querem solução. Claro que o problemático vai até um certo ponto. Depois eles vão largar de mão. Não dá pra segurar. Assim, quando tu tem um cara desse, com a experiência, o que o cara viveu, os jogadores passam a olhar para aquele cara ali admirando, né? Como ele falou, foi ver o Carpegiani, então eu vi vários caras jogarem, e quando a gente ia jogar nossa pelada na rua, eu falava, hoje eu sou o Felipe Maestro, hoje eu sou não sei quem, hoje eu sou o Ronaldo Fenômeno, hoje eu sou o Romário. Isso, entendeu? A gente viu os caras. É pra rua assim, pô, para ele tentar fazer. Tu já incorporava ali o cara ali, pô, fulano. Luizinho, consegue, você é referência, teve uma carreira vitoriosa e tu é respeitado pelo que você construiu, tanto no Botafogo quanto no Vasco, 2 clubes da mesma cidade e rivais. Como é que tu lida com isso de ser mesmo um cara que vitorioso tanto no Vasco quanto no Botafogo e participou, ajudou a acabar com o jejum de títulos do Botafogo? Como é que é o capítulo Botafogo na tua vida, na tua carreira? Em termos de campo foi onde tudo começa, né? Eu saí do salão ali, tava na BB da Tijuca, né? Hoje a BB era satélite na época, né? E aí em seguida fui pro Grajaú Country. Acho que muita gente passou pelo Grajaú Country. Quem não passou já jogou contra. O Grajaú Country tinha aquela coisa do ginásio, né? Parecia que você estava no Maracanãzinho, né? E assim, o Grajaú sempre... E foi uma escola, foi uma referência muito legal também, nessa parte social, porque eu vivia muito o Grajaú. De você, além de jogar, eu ficava para almoçar, aí eu participava de outras coisas, aí tinha um campinho society lá em cima, eu continuava às vezes o dia inteiro ali, às vezes sábado e domingo eu estava ali, durante a semana também eu vivi bastante essa parte do clube, e isso ajudou também bastante, né? E aí vou pro Botafogo, eu tive uma felicidade porque o meu treinador, o Rogério, que é lá de Bangu, ele vai dirigir, é o técnico do infantil do Grajaú Country e vai dirigir o Botafogo, o infantil do Botafogo. Aí eu com meu parceirinho Almir, que era lá do Estácio também, falei, pô, vamos fazer um teste lá no Botafogo, vamos falar com o Rogério, pô. Falei, professor, tal, ele marcou o dia lá, pegamos o 391 lá na Praça da Bandeira, fomos até a Vila Militar, lá no campo do Sampaio, né? Descemos lá e fomos bem. O Almir era ponta direita, rápido, né? Eu falei, Almir, eu vou jogar aqui na meia direita, igual o Mendonça. Eu vou meter bola pra tu aí, tu sai correndo. Né? Forte, né? Aí pá. Aí fizemos um coletivo, né? Aquele teste e passamos assim. O Rogério, não, pode vir. Sábado vocês já vão viajar pra Juiz de Fora, fazer o primeiro amistoso. Aí já
ficou mais fácil, assim, né? Dizer, porque você não passou aquele peneirão você foi meio que já... Direcionado com os garotos. Aí vem a história do Botafogo, né? Quer dizer, torcedor de arquibancada, eu ia para arquibancada, né? Quando criança, garoto, e escutava parabéns para você por causa dos 21 anos de título. E aquilo incomodava pra caramba. Aquilo era chato, né? Todo clássico, parabéns pra você. 21 anos é muito. E aí tive a sorte de estar naquele time, né? Que vem... Eu subi em 82, estava com 17 ali, né? O Zé Mário começa a me trazer, né? Na verdade, eu era um pouco rebelde, né? Na juventude, assim, na questão de querer jogar, né? Foi uma indisciplina que acabou surtindo efeito, mas não aquela indisciplina, assim, de querer confrontar, né? Mas, enfim, eu vou no campo lá dos malucos ali na Colônia, Jacarepaguá, o Botafogo treinava ali. E aí, seu Neca preparava o 64, eu sou de 65, né? Então, quem joga aquele ano, você fica... Só que o nosso time era um infantil que subiu todo mundo junto, e era realmente muito bom. E, pô, aí nada da gente jogar. Eu falei, pô, aí no coletivo a gente matava os caras, né? Pô, não tinha jeito. Eu falei, chegou um dia lá que eu cismei, ele fez uma saída lá, que os caras iam pressionar, eu peguei, era o segundo homem ali no meio campo, peguei dentro do goleiro. Ele, porra, ele era bravo, né? O italiano bravo. Porra, eu tô treinando, os caras vão jogar domingo, não sei o quê, eles vão marcar pressão pra roubar a bola. Sai normal, sai na lateral, sai ali no outro meio. Aí veio a bola de novo, veio no meu pé. Quando os caras apertaram, deu um bico lá na frente. Vai embora daqui, some da minha frente. Eu fui, peguei meu saquinho de chuteira. Ainda tive que ir sozinho, porque os malucos correndo atrás de mim. Eles corriam atrás do ônibus, assim, porque tinha o Brasinha, né, que era um lateral esquerdo, que perturbava os caras. Né, perturbava, ele chegava lá, ele perturbava os caras. Ficava atiçando os caras. Ficava esperando a gente sair, com um pedaço de pau, pô. Eu falei, como é que eu vou embora agora, cara? Eu vou ficar esperando o treino, não. O senhor Neca mandou embora. Enfim, fui. Saí correndo, os caras correndo atrás. Aí no dia seguinte eu cheguei, fui o primeiro a chegar. Nem ele tinha chegado. Aí fui lá pedir desculpa. Senhor Neca, desculpa. Ele, porra, vocês vão jogar, pô. Você acha que eu não sei? Mas eu tenho que dar uma oportunidade a mais pro pessoal de 64, que é o último ano deles. Eles vão pro juniores na época. Aí beleza, aí perderam no domingo. Aí no outro domingo, aí o esquadrão todo subiu. Já subiu uma galera, né? Foi só não. Ele ficou com o Elinho, que era ponta direita, rápido pra caramba. Ele era 64, né? O Elinho continuou no time. Aí foi uma galera que subiu. Galhardo, Zé Luiz, Zé Roberto, Leonardo. Tinha uns caras bons. Cara. E aí, pô, botou todo mundo. Aí, beleza. Aí ele foi nesse aspecto, ele foi me ajudando também, né? Foi me moldando ali nesse sentido, assim, de compreender um pouco mais, né? De ter mais disciplina também nesse sentido, que ali foi um ato de indisciplina, com certeza. Enfim, aí dei uma sequência ali. Tem a questão dos juniores, né? O único título que eu conquistei ali foi o Otávio Pinto Guimarães, que era, eu joguei no PG também. O PG, nós fomos disputar uma final contra o Fluminense, lá em São Januário. Pô, caramba, um estádio, né? Geralmente Marechal, que é mais acanhado, né? Pô, parecia que você tava no Maraca, né? Aí vencemos o Fluminense, né? Ganhamos 2-0 do Fluminense. Aí eu já tava ali naquela transição. Com 17 eu já tava indo, voltando, e aí vem a campanha de 89. O Emil monta aquele time mais ou menos em 88, né? Com a vinda do Mauro, o Gotardo já tava, o Carlos Alberto Santos, o Paulinho Criciúma, aí vem Paulinho Criciúma, Marinho, o Ricardo Cruz, né? Maurício na ponta direita. Então, assim, era o Marquinhos na esquerda, o Vitor, né? Que era do Flamengo, né? Já tinha jogado no Vasco também. Tinha o Jefferson, tinha uma galera boa e veio o Espinosa. O Espinosa realmente deu uma consistência ao time e um poder mental de que nós iríamos vencer. A gente estava convencido que iria vencer, né? E aí foi preparando a equipe, né? A equipe acabou vencendo de forma invicta o campeonato, né? Mas também só ganha o clássico no jogo
de quarta-feira, lá a segunda partida da decisão, com o gol do Maurício, né? E aí vem a conquista. E sai aquele peso de 21 anos. Saiu, ali saiu. Ali foi porque assim, você traz toda aquela coisa do garoto, né? Você tá acompanhando ali, em 81 o Botafogo foi muito bem no Brasileiro, o Mendonça jogando demais, e a gente fica naquela... Isso foi no Brasileiro, acaba saindo pro São Paulo, lá no Morumbi, né? Tendo uma virada, venceu aqui, faz 2-0 lá, e o São Paulo... Mas teve muita pressão ali, acho que na arbitragem, ali teve um esquema ali no intervalo do jogo que foi complicado. Mas enfim, vem o título, que fica marcado na história, né? Que é justamente o título depois de 20 anos, né? Quer dizer, foi muito comemorado, né? E aí em 90 vem o bicampeonato, a gente acaba vencendo, eu continuo, que é em cima do Vasco, aí eu me transfiro pro Vasco em 91. Aí é história, o resto é história literalmente. Aí eu acabei, assim, né? É difícil falar porque... qual é o seu time? Todo mundo acaba perguntando muito isso, assim, né? Eu tenho respeito das duas torcidas muito forte. Hoje a torcida do Vasco eu sou muito mais envolvido, né? Até por causa do período de profissional, né? Quase 10 anos, né? Digamos assim, se a gente tirar... Durante 10 anos eu estive lá, e além de participar das conquistas, né? Quer dizer, chegar a uma seleção brasileira, assim, pelo menos disputar um torneio, essas coisas, né? É importante. E... Enfim. Aí... também você é personagem do maior título do Vasco, que é a Libertadores. Não, mas tá natural, ali naquele contexto ali, né? De conquistas, né? Muitos até dizem que o Felipe sempre fala, tem a questão, o Felipe igual o Machado, tem que ter a matemática. A matemática eu parei em 2001, o único título que você tem a mais do que é a Copa do Brasil. O Trito não tem, então você já tá perdendo. Mas ele também merece, porque mais do que merece, né? O cara craque, né? O cara também parceiro, playboy, chama de playboy. E aí tem assim, o meu primeiro jogo, uma coisa que é interessante, o meu primeiro jogo contra o Botafogo, pelo Vasco, foi um jogo que marcou pra mim, né? Eu não quis falar com ninguém do Botafogo. Eu entrei em campo e fiquei batendo bola lá no gol, chutando bola pro... Acho que foi a Casca, ainda tava, o Germano, não sei. E aí procurei não... E aí o jogo foi, né? Só que o Vasco naquela época com o Botafogo, então... Aí, pô, Sorato e tal, Bismarck, pum, 1-0. Aí do Sorato 2. Sorato acho que fez 3-0, aí o jogo tava controlado lá e tal. E eu faço uma jogada no final do jogo, já debaixo da parte do Botafogo, né? Que acho que o Renato até tava. O Renato era o ponta do Botafogo ali, que eu sei que eu roubei a bola dele, o Paulo Roberto também veio. Eu sei que eu limpei os dois lá. Falei, dei uma tirada lá e toquei logo assim, a torcida do Botafogo começa a gritar meu nome. Aplaudiu assim, Luiz, né? Luizinho. Aí a torcida do Vasco responde. Aí as duas, simultaneamente, acabam fazendo uma homenagem assim. Pô, foi muito legal, muito assim. Legal, eu falei, pô, foi muito bacana. Normal é receber vai. Ainda mais quando... Mas eu tinha assim, uma relação também, da questão do Botafogo, muito próxima, muito respeito também pela torcida, né? Assim, né? Meu pai foi motorista da Elza, do Garrincha. Caramba. Meu pai trabalhava na Quinem, que era em frente ao General Severiano, no campo ali do Botafogo. Então ele fez muita amizade com o Garrincha ali, botafoguense, né? Ele trabalhava como chefe da gráfica da Quinem. Então ele estava sempre ali. Às vezes o Garrincha, não aparecia. Pô, Quintanilha, vai lá pegar o Garrincha lá em Pau Grande. Meu pai ia de carro lá pegar ele. Aí fez a relação com a Elza também. Aí acabou levando ela pro show em São Paulo, show aqui no Rio. E assim, ficou naquela... O pessoal, quem uma vez até comentou, foi o Luiz Mendes, né? Numa dessas idas pra Pau Grande, o Luizinho foi junto e o Garrincha passou a mão na perna depois. Se o Garrincha tivesse passado a perna, tava entortando todo mundo. Infelizmente, o nosso tempo é curto, ele voa com essa história sensacional. A gente vai pra reta final. Capita, consideração final. Que resenha, hein? Pô, que resenha, Luizinho. Obrigado pela oportunidade de compartilhar com a gente sua experiência, suas histórias. Você que foi uma referência, né, no nosso futebol.
Sua história todos conhecem, igual você contou aqui agora no final. Ter o reconhecimento de 2 torcidas num jogo, isso é bacana demais. Parabéns por tudo que você conquistou. Gratidão por ter aceitado o nosso convite, de ter compartilhado a sua história com a gente. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, abençoe sua família e que em breve você possa voltar para a gente terminar essas histórias bacanas. Eu que agradeço, né? Chico, e você, Maico. Eu tenho você como um craque, né? Obrigado. Craque mesmo. E assim, conhecendo um pouco mais de perto, né? A única experiência, acho que mais próxima foi aquele 1-0, foi 1-0, né? Bahia e Grêmio e Bahia. Jeromel fez no finalzinho. A gente tentou complicar lá, mas não deu. Eu tava ali como auxiliar do Jorginho, né? Mas assim, parabéns a você pela carreira, pela lucidez, né? Pelo comportamento, né? Pela liderança, porque não é fácil a gente militar dentro do futebol e deixar bons exemplos, deixar um legado bacana, né? E você é um exemplo disso, né? De grande jogador, de grande... Pô, cada vez que... Assim, você parou tem pouco tempo, né? Mas a gente percebe assim, pô, como é que faz falta, né? Faz falta um jogador assim, né? Faz falta o cara que atua assim, que tem todo esse controle, né? Ele tinha o controle do meio campo, né? Então, isso aí é importantíssimo, cara. Então, assim, parabéns, sucesso para vocês aqui. Obrigado. Eu sempre acompanho, tô sempre ali mais nos cortes ali, né? A gente vai logo nos cortes, depois a gente vai pegando toda a entrevista, né? Então, que venham mais convidados aí, especiais aí, que acho que todo mundo que vem tem essa coisa especial, né? Que é do mundo da bola. E parabéns mesmo, né? Obrigado, muita saúde, paz e que Deus abençoe a todos nós. Eu quero te agradecer também ao teu tempo, à tua disponibilidade. Foi difícil, tentamos. Desculpa se eu te enchi o saco, mas você é um cara muito, muito importante, com uma história muito rica. A hora voou aí, faltou um bocado de coisa para falar. Desejo sorte, sucesso, saúde em toda a tua vida, todos os teus projetos. Obrigado por ter vindo e em breve o convite já tá aqui para você voltar e a gente terminar essa história. E foi isso, galera. Esse foi o Toque Sai com Luizinho Quintanilha. Agradecer ao Rei dos Salgados, ao Kenijinho, estúdio Nice 4. Agradecer ao Capita, todo mundo. Esse foi o Toque Sai. Galera, curte, comenta, compartilha, manda pra amigo, pra inimigo, manda pra botafoguense, pra vascaíno, pra flamenguista, pra tricolor que não vai ser rebaixado. Manda pra geral. É isso, Toque Sai. Até a próxima. Obrigado. Valeu.